pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tamisa, estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve aqui no canal, dá aquele like, comenta. Temos diversas aulas já que foram dadas, muito material complementar para vocês também complementarem os estudos de vocês, de fato. Esses materiais complementares, eles sempre têm os textos na íntegra. Tudo que a gente vê aqui nessa aula tem lá no material complementar com os links para vocês verem direto da fonte, para vocês poderem fazer exercícios, lerem quantas vezes vocês quiserem. Enfim, a aula funciona assim. Esse momento que vocês estão me assistindo e mais material complementar para vocês terem um aprendizado um pouco mais completo. E o espaço dos comentários aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque assim a gente fica sabendo quem são vocês, de onde vocês são, como é que está sendo o aprendizado de vocês e também para compartilharem as respostas das perguntas que vão sendo feitas aqui em todas as aulas. E é muito importante que vocês compartilhem de fato as respostas de vocês, que vocês escrevam aí o que estão sentindo, como é que está sendo essa experiência, porque é um outro modo de vocês treinarem o português e aprimorarem em um momento real, né? Porque vocês vão ter que escrever aí e já comentar. Então, sintam-se livres e muita vontade para fazerem isso. Nosso tema agora vai ser sobre sedentarismo. O que vocês têm a me dizer sobre esse assunto? Vocês se consideram pessoas sedentárias ou pessoas mais ativas? Como é que é essa relação de vocês com essa temática também que sempre, né, volta e meia está aí aparecendo nas mídias como um fator de preocupação, como um fator de está sendo cada vez mais comum crianças sedentárias, por exemplo. Então compartilhem aí. Vamos então para os nossos objetivos. Nós seguimos com os objetivos de aprimorar a habilidade de compreensão oral. Então, vão ter momentos que vocês vão ter que pausar essa aula para fazer o que eu estou pedindo. Pode ser assistir a um vídeo ou escutar um podcast, escutar algum áudio, alguma outra coisa que, para dar seguimento à aula e vocês poderem fazer as atividades, entenderem e, enfim, né, conseguir aprimorar a habilidade de compreensão oral, de fato, é pausando e fazendo as outras coisas com esses links que estão no material complementar. E você só clicando ali, vocês já são direcionados para o outro link, né, que tem o que vocês vão ter que fazer. Muito importante que vocês escutem uma, duas vezes, se for preciso, até mais, porque é o momento de vocês estarem treinando o ouvido para uma outra fala que não é a minha, que vocês já estão habituados. E nós vamos falar então sobre sedentarismo. Vamos ver primeiro essa imagem. Então, vamos observar esse texto que tem aqui, todas as imagens, o texto verbal e o texto não verbal, que são as imagens, e depois vamos seguir para as perguntas. Então, nós vemos aqui, temos 4 imagens nesse texto. Então, a primeira diz respeito a amizades saudáveis. Procure fazer amizade e estar perto de pessoas que gostam de praticar atividades físicas. Assim, você terá uma motivação a mais para deixar o sedentarismo. Vença a autossabotagem. Não deixe que os pensamentos de preguiça dominem você. Foque nos benefícios trazidos pelos exercícios físicos. Levante e vá se mexer. Terceira, teste modalidades. Entrou na academia e não gostou de fazer musculação? Tente outra atividade física até encontrar uma que dê a você prazer em se exercitar. Quarta, aproveite oportunidades. Se você não consegue separar meia hora do seu dia para praticar uma atividade física, aproveite as pequenas oportunidades para se mexer. Leve o cachorro para passear todos os dias, suba escadas em vez de usar o elevador, estacione o carro ou desça do ônibus em um ponto um pouco mais distante do trabalho. Então são algumas dicas que esse texto apresenta. E esse texto ele foi retirado então do Facebook, de uma página chamada Antissedentarismo Vida Saudável. Então nós vemos aqui esse texto, né, e algumas perguntas para orientar essa nossa conversa e para vocês compartilharem as respostas de vocês. Primeira, o que você achou das dicas apresentadas? O que vocês pensam sobre isso? Amizades saudáveis, vença a sabotagem, teste modalidades, aproveite oportunidades. O que vocês pensam sobre isso? Vocês estão de acordo? Não estão de acordo? Como é que é a relação de vocês com esse tema? Você se considera uma pessoa sedentária ou ativa? Ou até uma pessoa meio termo, que tem momentos assim de ser mais sedentária e outros momentos de ser mais ativa? Você considera alguma dica mais fácil? Por quê?
Em seu país, é mais comum as pessoas serem sedentárias ou ativas? Isso também é uma questão cultural, então varia muito de país para país, de cultura para cultura, essa questão de fazer mais atividades físicas ou não. Então compartilha aí pra gente saber. Então, vamos ao que nos interessa aqui, o centro da nossa aula. Bem-estar, hashtag 21, que é o número 21, fugindo do sedentarismo. Números do IBGE mostram que 47% dos brasileiros são sedentários. Entre os jovens, o número é maior, 84%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por que as pessoas não estão fazendo atividade física? E aqui nós temos então o podcast, o áudio do podcast, que vocês vão escutar do minuto 0, do início, até os 7 minutos e 15. Então, esse aqui é o pedido que eu peço, né, que eu faço, para que vocês escutem nesse tempo, mas é claro que vocês podem e devem também escutar todo o programa, todo esse áudio do podcast, para poder ver, né, o que está ali sendo dito até o final do assunto e também escutarem as pessoas falando, porque é que nem um programa de rádio. Não sei se vocês conhecem o que são podcasts, mas a gente já vai ver o que são. Mas funciona assim, é um programa como se fosse de rádio e tem um tempo de 45 minutos e 28 segundos, que eu não estou pedindo para vocês escutarem tudo para essa aula, mas eu recomendo, acho que é bom. Então, está disponível no site do g1.globo.com/bem-estar, podcast notícia, vocês têm todo esse link no material complementar para poderem escutar. Então, recomendo agora esse momento que vocês podem pausar para escutar nesse tempo. Então, indo ao encontro dessas perguntas. Quais questionamentos são feitos logo no início do podcast? Quem são os convidados do programa? O que o preparador físico Márcio Atala perguntou para a professora da Universidade de Nova York? Qual foi a resposta dela? Cite as 2 coisas que Márcio fala sobre o que buscamos na evolução das espécies. Você concorda? Compartilhe sua resposta. O que é preciso fazer para sair do sedentarismo? Primeira opção, mudar o hábito, estudar mais, trabalhar mais. Quais experiências ruins são mencionadas? Você concorda que essas experiências ruins podem prejudicar alguém a se tornar mais ativa ou ativo? Quais são as dicas apresentadas por Ana Lúcia Sá e Márcio Atala para quem for fazer exercícios físicos? Essas perguntas vocês vão conseguir responder depois de ter escutado o áudio do podcast. Então, eu recomendo novamente, se vocês não pararam para escutar, que vocês façam agora para compartilhar as respostas aqui também. Então, aqui em relação aos questionamentos, eu já coloquei os questionamentos para vocês saberem quais são. Então, por que muita gente não faz exercícios físicos? Será que é difícil sair dessa situação? Por que você está parado? Qual a desculpa que você dá? São os questionamentos que já são dados logo no início do podcast para as pessoas já ficarem se perguntando, para a gente já ficar se perguntando por que eu gosto tanto de ficar em casa, por que eu não gosto de me movimentar muito, né? Para a gente pensar o que acontece, né, nessa nossa vida. Seguindo, então, será que é difícil sair dessa situação? E você, está em qual time? Dos ativos ou dos sedentários? É o grande questionamento que o programa faz e que eu quero muito saber a resposta aqui. Se vocês praticam algum exercício, se vocês se preocupam com isso, ou se é uma coisa que vocês estão deixando para se preocupar no futuro ou nem nunca pensaram sobre isso também. Então, o que são podcasts? Podcasts é como se fosse um programa de rádio, mas não é. Em vez de ter uma hora certa para ir ao ar, pode ser ouvido quando e onde a gente quiser. E em vez de sintonizar numa estação de rádio, a gente acha na internet, de graça. Dá para escutar num site, numa plataforma de música ou num aplicativo só de podcasts no celular. Para ir ouvindo quando a gente preferir, no trânsito, lavando a louça, na praia, na academia, em outros lugares. Os podcasts podem ser temáticos, contar uma história única, trazer debates ou simplesmente conversas sobre os mais diversos assuntos. É possível ouvir episódios avulsos ou assinar um podcast de graça e assim ser avisado sempre que um novo episódio for publicado. Então, podcasts são isso. Você já tinha ouvido falar? Vocês já escutaram alguma vez podcasts, seja em português ou na língua
materna de vocês, compartilhem aqui também o que vocês fazem para estudar. Tem muita gente que eu conheço que estuda através de podcasts, por exemplo, porque acha uma boa forma de ficar ali escutando, é uma forma mais fácil de aprendizado para algumas pessoas. Então compartilhem aí e fica a dica para quem não conhece, porque é uma ótima forma também de se inteirar mais sobre o que acontece no mundo e escutando naquela língua que vocês estão aprendendo, estão querendo aprender, ou na própria língua materna. E a produção agora, o que é a produção que vocês vão ter que fazer então? Imagine que você trabalha no Portal Saúde e ficou como responsável para criar a campanha de #Fugindo do Sedentarismo. Para isso, você pode usar o texto a seguir como base para criar o seu texto. Mas lembre-se, seja autêntico e apresente dicas para as pessoas serem mais ativas de uma forma mais atrativa. O que isso quer dizer? Vocês vão ter que criar esse texto, não adianta copiar da internet ou alguma coisa assim. Então, pensem, vocês podem ler vários materiais, o texto que a gente já vai ver, ele vai ajudar também a escrever esse produto, nessa solicitação de texto que vocês vão ter que escrever, mas vocês podem ler outras coisas para treinar. Muito importante que vocês procurem escrever essas atividades, porque realmente é o momento que vocês vão ficar também vendo, verificando se estão conseguindo utilizar, por exemplo, os tempos verbais, as conjunções, as preposições, todos esses conteúdos que a gente já aprendeu até então. Então vamos para o texto, vocês podem ver aí. Sedentarismo. 47% dos brasileiros sofrem com a falta de exercício físico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo continua crescendo na América Latina, sendo a região do mundo com maior índice de pessoas que não fazem exercícios físicos. E o Brasil lidera essa lista. 47% da população brasileira é sedentária. A taxa de sedentarismo continua crescendo. Desde 2002, a taxa cresceu 15% no país. Ainda de acordo com a pesquisa, cerca de 1,4 bilhão de adultos no mundo correm risco de desenvolver doenças por causa da falta de atividade física. Esse texto ele foi retirado da revista da saúde.com.br/sedentarismo, link também no material complementar. Vamos ver então na tela grande, vocês podem ver agora com maior atenção o texto. Soluções para um estilo de vida sedentário. Um estilo de vida mais ativo pode reduzir significativamente as chances de condições crônicas de saúde, distúrbios mentais e morte prematura. Além das informações já conhecidas por todos, como uma alimentação saudável, praticar algum esporte, dormir bem e tomar cuidado com a ansiedade, algumas dicas podem te ajudar a sair do sedentarismo e evitar várias doenças. Aumento da atividade física. Pesquisas mostram que a atividade física, incluindo exercícios e esportes, pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e obesidade. Evidências também mostram consistentemente que o exercício pode melhorar a saúde mental. Um estudo de 2018 com cerca de 1 milhão de pessoas descobriu que aqueles que se exercitaram relataram menos problemas de saúde mental do que aqueles que não o fizeram. É melhor combinar uma variedade de exercícios cardiovasculares, como corrida ou ciclismo, com exercícios de treinamento de força, como musculação. Fazer pelo menos 3 corridas de 30 minutos e 2 sessões de 30 minutos de musculação por semana seria suficiente para atender às diretrizes mínimas de atividade física. Reduzir o tempo gasto sendo sedentário. As pessoas podem reduzir a quantidade de tempo que passam sendo sedentárias por. E agora voltamos aqui para mim. Então vamos ver o que temos para fazer. Esse aqui é o resto do texto, que continua o texto, mas eu proponho uma atividade para vocês, que vocês completem essas lacunas com os verbos que estão aqui nesse círculo. Então vamos ver a primeira frase. Espaço, em pé ao invés de sentar no transporte público, espaço para o trabalho, durante o horário de almoço, aplicativos de lembrete para se levantar a cada 30 minutos se trabalha em uma mesa, um passeio ou levantar-se durante as pausas para café ou chá, telefonemas do lado de fora e andando ao mesmo tempo, algum tempo livre sendo ativo em vez de assistir televisão ou jogar videogames, ser e andar por aí durante os comerciais de televisão, e as opções de completar são com os verbos ir, caminhar, baixar, dar, receber, passar e levantar. Quais verbos vocês acham que podem ser completados aqui, fazendo sentido, que significa mesmo? No final, vocês vão ver a resposta. E por fim, o texto, então, pegue as escadas.
uma das melhores iniciativas para mudar o estilo de vida. Estudos descobriram que subir de escadas, que é considerada atividade física de intensidade vigorosa, queima mais calorias por minuto do que a corrida. E isso é tão fácil de fazer. As escadas estão sempre à sua frente e, portanto, pode ser muito mais fácil e mais rápido subir as escadas do que chegar à academia ou ao campo de esportes. Vamos ver então as respostas. Ir em pé ao invés de sentar no transporte público, caminhar para o trabalho, caminhar durante o horário de almoço, baixar aplicativos de lembrete para se levantar a cada 30 minutos se trabalha em uma mesa, dar um passeio ou levantar-se durante as pausas para café ou chá, receber telefonemas do lado de fora e andando ao mesmo tempo, passar algum tempo livre sendo ativo em vez de assistir televisão ou jogar videogames e levantar-se e andar por aí durante os comerciais de televisão. Então, essas aqui são as respostas e nós ficamos por aqui. Bons estudos e sigam estudando com material complementar. Até a próxima!